pessoal? Agora, vamos dar continuidade ao nosso evento. Por favor, tomem os seus lugares. Porque nós, aqui da organização, temos os horários certos a cumprir, certo? Então, agora, nosso evento ele tem o teto para se encerrar às 6 horas. Então, dá tempo de vocês irem, comemorar com os amigos. Dá tempo. Então, agora, por favor, voltem aos seus lugares. Nós vamos retomar aqui a programação do seminário. Vamos para a segunda palestra. De manhã, nós tivemos a primeira palestra com a professora Patrícia Rezende. E agora, fechando esse primeiro dia de seminário, nós temos a segunda palestra com o professor Felipe Coura. Este é o sinal. Felipe Coura. Agora, aproveitando esse momento, também gostaria de agradecer a participação das autoridades de hoje, que é a Kátia Medianeira, da Unochapecó, e também a Giovana Zanetti, da Secretaria de Educação de Criciúma. Agradeço a presença dessas autoridades e também agradeço novamente a participação de todos vocês, surdos, ouvintes, presentes no nosso seminário, que estão aqui atentos, participando das discussões, interações. Muito obrigada. Agora, dando continuidade ao seminário, convidamos para proferir a palestra Caminhos para a Implantação da Educação Bilíngue de Surdos, o senhor Felipe de Almeida Coura. Doutor Felipe de Almeida Coura é doutor em Estudos Linguísticos na área de Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2021. Com um período de estágio na Universidade de Toronto. Ele possui mestrado em Estudos Linguísticos também pela UFMG, em 2016. Especialização em Libras no contexto da educação inclusiva, em 2011. Pela Faculdade Prisma de Montes Claros, FAP. Atualmente é professor na Universidade Federal do Tocantins, UFT, no curso de Letras Libras e no programa de pós-graduação em Letras. Ele integra a Comissão para Estudos e Implementação da Educação Bilíngue de Surdos no estado do Tocantins, e inserção da língua brasileira de sinais como componente curricular na educação básica, uma parceria entre SEDUC, Tocantins e UFT. Então, agora nós convidamos Felipe para iniciar a sua palestra. Olá, boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui hoje, nesse momento tão importante na cidade de Florianópolis e também para o estado de Santa Catarina. Quero agradecer imensamente aos organizadores desse evento que me convidaram para estar aqui, também parabenizar a esse maravilhoso seminário com pessoas de vários locais do Brasil que estão aqui. Eu fiquei muito admirado com a organização do seminário. Muito bom estar aqui. O meu sinal é este.
Como a apresentação já mencionou, eu sou professor na Universidade Federal do Tocantins, esse é o sinal da UFTO. Eu trabalho lá no curso de Letras Libras, como professor da disciplina de Linguística Aplicada. E também sou professor do PPG de Letras, na área, então, da pesquisa, do ensino de língua de sinais e também da educação de surdos. Trabalhamos em parceria com a Secretaria de Educação e também nas discussões de educação bilíngue para surdos, de uma forma geral. Aqui, nesse momento, eu quero trazer um pouco das experiências do Estado de Tocantins para refletirmos aqui. Então, quero que vocês conheçam um pouco da história de lá, que é bem diferente da história do Estado de Santa Catarina. Tem alguns pontos semelhantes, sim, algumas questões da legislação, principalmente do que já foi mencionado sobre a LDB, o Decreto 5626. Então, algumas leis nacionais a gente segue da mesma forma que outros estados, mas existem algumas características específicas do estado do Tocantins em relação a Santa Catarina. Então, primeiro eu quero começar contextualizando. Quem é que pode passar o slide? Obrigada. Não sei se vai atrapalhar a leitura de vocês, eu ficar aqui na frente. Estão conseguindo visualizar os slides? Então, a Unesco, esse é o sinal da Unesco, já há muitos anos diz o quê? Da importância do ensino bilíngue para as minorias, para povos indígenas, por exemplo, enfim, e outras minorias, no caso também o povo surdo. Em 2003, a Unesco então publica um documento muito detalhado a respeito da educação bilíngue para o mundo. E em 2003, então, se fala ainda um pouco desse misto da língua oral muito presente na educação bilíngue, e não traz especificamente educação bilíngue para surdos, mas é um documento que serve como base, como referencial teórico também, para as discussões da educação de surdos. E aí, quando a Unesco fala da educação bilíngue, a educação bilíngue baseada na segunda língua. E aí, quando a gente fala bilíngue, a gente acha que estamos tratando das duas línguas num mesmo patamar. Mas não, a gente traz que sempre uma das línguas vai ser a principal. Então, já nesse momento, a Unesco traz essa informação a partir de seus relatórios. Mas, isso sim, é um primeiro passo para a discussão de educação bilíngue no contexto da educação de surdos. E a gente poder diferenciar, então, no nosso contexto, a Libras enquanto primeira língua, língua portuguesa enquanto segunda língua, mas elas não estão em par de igualdade. Então, todo aluno deve iniciar sua educação formal em sua língua materna. Essa é a orientação da Unesco, do documento publicado em 2003. Eram as discussões que aconteciam naquele momento. Então, a Unesco publica esse documento de uma forma geral, ainda não especificando a educação bilíngue de surdos, mas nós usamos isso como base nas nossas pesquisas. Então, o direito à língua é uma questão de direitos humanos, tanto para as minorias como para os povos indígenas. Como vocês podem ver, é um direito que cabe dentro dos direitos humanos.
E é isso que faz com que a gente tenha consciência da força que tem a nossa língua. É entender que esse é um direito linguístico e que nós, enquanto minorias, nós não somos fracos em função disso, mas que, a partir da perspectiva de direitos humanos, isso se ganha força, essas lutas ganham força, e compreender que é um direito que deve ser respeitado para qualquer pessoa humana. Então, quando entra nos direitos humanos, nos estudos de direitos humanos e de direitos linguísticos, a gente está falando da língua também. Por isso, o recebimento de verbas, pensando a partir dos ministérios, Ministério da Educação e outros ministérios, é pensar relacionar isso com os direitos humanos e com a educação. Eu creio que a gente precisa fazer com que esses dois ministérios tenham uma inter-relação. E, na verdade, a gente sabe que a realidade em Tocantins, infelizmente, a gente ainda precisa construir esse olhar, porque os povos surdos ainda estão muito invisibilizados. Então, é necessário que se pensem em projetos. Então, eu, dentro da universidade, costumo sair da universidade para ir pessoalmente em certos locais e em municípios do estado de Tocantins, onde tem os surdos, para conseguir alcançar essas pessoas, principalmente surdos adultos, que a gente sabe que foram atendidos pelas APAES e até hoje continuam sendo atendidos, apesar de adultos. Então, eu pergunto, nunca você teve acesso à escolarização? E esses surdos dizem, não, aqui na cidade é assim. Então, é esse olhar, é essa visão. E ele não tem consciência do seu direito enquanto humano. Também outro exemplo que eu trago em relação a esse documento da Unesco é que um dos países da África do Sul, Moçambique, do continente africano, Moçambique, não trata ainda das discussões de educação bilíngue para surdos. Quando fala em educação bilíngue, ainda fala das minorias de Moçambique que falam de línguas orais. Então, a gente pode ler esse trecho que fala que, quando as crianças entram na escola e o professor e seus amigos falam a língua local, elas não têm medo de se expressar. Vi muitas crianças com sérios problemas de leitura, mas agora encontramos alunos na primeira série que sabem ler, contar e escrever. Tudo isso se deve ao sistema de educação bilíngue. Vejam nessa citação que a área da educação bilíngue, ela já é uma discussão, tem essa compreensão mundialmente, e para a gente compreender a importância dessa discussão. Algumas pessoas ainda duvidam, acham, é importante mesmo discutir educação de surdos? As pessoas ainda têm essa dúvida. E é importante ver, a partir desse relatório, que traz que o mundo inteiro já compreendeu, já ficou claro, que é uma discussão que já ocorre dentro de algumas minorias linguísticas. A gente sabe que, para alguns espaços, isso ainda é muito fechado, mas a Unesco, então, orienta a importância, sim, da discussão da educação bilíngue no mundo, de uma forma geral. Contextualizando a educação bilíngue aqui no Brasil, então, pela manhã, a professora Patrícia Rezende trouxe o panorama da legislação, né, as legislações federais, e eu gostaria de contextualizar um pouco com a legislação local que temos, então, no estado do Tocantins. O PNE, que é o Plano Nacional de Educação, lá para o estado do Tocantins, ele trata já da educação bilíngue para surdos, e a gente sabe que aqui ainda não. A gente sabe que o plano de educação aqui para o estado de Santa Catarina ainda não. O PME, então, o Plano Municipal de Educação,
que também trata da educação bilíngue para surdos. E dentro do estado do Tocantins e também no estado de Santa Catarina, a legislação já aprovada, o PEE, que é o Plano de Educação, Plano Estadual de Educação. Então, a gente precisa compreender que tem algumas secretarias que ainda não conhecem esse documento. E aí a gente precisa fazer o quê para resolver isso? Para que a lei saia do papel e a gente comece a mudar essa realidade. Conseguir elencar os problemas que esses lugares têm, acionar secretarias, quais são os encaminhamentos que a gente precisa fazer e não só esperar pelas secretarias. Então, a UFT começou essa discussão junto com a Secretaria de Educação do Estado do Tocantins e começamos a ofertar, então, cursos de capacitação e planejar, junto com a Secretaria, capacitações para dar conta da educação bilíngue de surdos. Então, começamos esse diálogo com a Secretaria, e é importante que a gente precisa começar o diálogo aos poucos, de forma assim, muito sutil, porque a gente está tratando de um espaço que ainda está muito fechado para essa discussão, e começa a trazer alguns entraves, como vai dar muito trabalho, vai precisar de muita verba. Então, antes que esses empecilhos apareçam, a gente precisa chegar com muita paciência, saber articular e, aos poucos, garimpando esse espaço. Vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem o nosso contexto, a nossa realidade. A foto dessa moça bonita que está aqui, eu já vou explicar quem é. Então, nós começamos uma parceria no ano de 2021, foi bem período da pandemia, nós estávamos ainda em muitas conversas remotas. Nós começamos, antes da pandemia, conversas informais, e aí, em 2021, se oficializou a parceria com a Secretaria de Educação e continuamos as nossas reuniões de forma virtual. E começaram alguns estranhamentos do porquê a discussão da educação bilíngue, começaram a vir muitas dúvidas, muitos questionamentos, nós precisamos, então, nos armar para conseguir defender os nossos argumentos. E, então, os departamentos pensando, pelo amor de Deus, Deus me ajude a conseguir dar conta disso, porque as coisas estão ficando complicadas. Então, como isso foi dando andamento a partir de um projeto de parceria, então, com a SEDUC, nós conseguimos, então, emitir uma portaria e algumas pessoas compondo, então, grupos de trabalho. Então, uma pessoa responsável pela educação especial. Então, séries iniciais, por exemplo. Então, a gente precisava verificar o currículo dessa área. Então, um outro grupo também de pessoas da UFT responsáveis por outra área. Então, a portaria trouxe, então, os responsáveis por essas articulações. Então, nós organizamos 3 grupos e os nomes de todos esses componentes precisavam estar na portaria que foi publicada. E organizamos, então, uma comissão e foi publicado esse documento. Depois, a gente começou a organizar a responsabilidade de cada um dentro dessas comissões. Aí eu vou detalhar melhor depois. Então, em 2022, nós começamos os encontros presenciais, que foi possível visitar várias cidades do estado do Tocantins. Então, as secretarias regionais de educação, que aqui vocês chamam de CRE, né? Nós chamamos SRE, Secretaria Regional de Educação. Superintendência Regional de Educação. Então, tem a mesma função, só a nomenclatura que muda um pouco, mas as responsabilidades são as mesmas. Então, no Tocantins, como um estado pequeno, nós tínhamos 13 superintendências no estado todo, e que precisava organizar isso, e então as pessoas das comissões que nós organizamos tinham que pensar em como conseguir capacitar e formar profissionais em cada uma dessas secretarias, dessas superintendências.
E para a gente conseguir, no geral, igualar, deixar uniforme a capacitação então, dos profissionais dentro do Estado. Mas aí a superintendência disse, olha, por enquanto ninguém se manifestou, e nós, responsáveis pelo Estado, pelo governo do Estado, vamos trabalhar acompanhando isso. Mas eu fiquei assim com dúvida em relação a como seria feito esse trabalho. Porque eles vão fazer um documento, depois copiar esse documento. Eu fiquei muito receoso, na verdade, de como é que seria o trabalho do Estado, da Superintendência do Estado. Porque aí depois as prefeituras iriam copiar esse documento produzido pela Secretaria do Estado. Então, nós conseguimos, mais ou menos, igualar, deixar de uma forma igualitária a formação desses profissionais. Aos poucos, nós fomos organizando esse trabalho. Eu não sei se vocês lembram, como eu já falei no início, a diferença de realidades dos nossos estados. Santa Catarina para Tocantins, a população muito menor, o estado é muito menor, a quantidade de professores também é muito menor que aqui. Aqui nós temos até uma universidade estadual, em Santa Catarina, universidades federais, tem uma estrutura muito maior e também a população é muito maior. Então, tem essas diferenças de como o trabalho funciona em cada um dos estados. Então, até hoje, a gente continua, a gente não parou com esse processo de formação dos profissionais, né? E sempre precisamos retornar aos mesmos lugares para capacitar mais gente. Então, eu vou mostrar depois para vocês umas situações engraçadas que aconteceram nesses cursos de formação, porque a gente acaba voltando todo ano para os lugares. E falta ainda momentos de orientação, acompanhamento dos professores. E aí, às vezes, também as pessoas se perdem. Nossa, a capacitação do ano anterior, o que foi dito? E a gente precisa repetir muito as informações. É necessário assim, um trabalho de muita paciência também, para reforçar esses conhecimentos, porque a gente sabe que começamos num momento de pandemia, com reuniões remotas, aí, a partir de 2022, encontros presenciais. Então, de 2021 até agora, 2025, algumas coisas ainda continuam se repetindo. Algumas dúvidas continuam surgindo. Então, isso faz parte do processo, é normal, e a gente não pode desanimar e desistir com isso, faz parte desse processo. E a gente percebe que, nesse período de 4 anos, as coisas melhoraram muito. E a gente sabe que não é um tempo em que tudo vai ficar pronto, solucionado, mas que a gente tem etapas a serem vencidas e são momentos que exigem muita paciência. E, em 2024, então, nós tivemos a primeira escola bilíngue de surdos, com classe, turma de surdos, nessa escola do ensino fundamental. Então, como a professora Patrícia já havia dito, a gente, quando não consegue construir escolas, a gente precisa organizar as classes especiais, e é dessa forma que o Estado do Tocantins conseguiu se organizar. Então, pensando nas regras, mas pensando nas regras para a educação especial, não, a gente precisa pensar que temos agora uma modalidade de educação bilíngue e a gente precisa dar conta das demandas dos surdos. E eu não sabia nada dessas discussões, não tinha muitas informações sobre, e também percebi que o perfil dos profissionais era muito diverso. Então, chegando num desses grupos, uma turma de 5 surdos, nessa escola que tinha essa classe especial, eu nunca tinha visto, porque era um grupo pequeno de surdos nessa escola. Então, depois vocês vão ver essa professora, que esse é o sinal dela, a Moriana. Ela foi trabalhar na Secretaria de Educação do Estado e também trouxe essa discussão. Ela é uma pessoa surda, a professora Moriana,
Então, ela disse, eu nasci aqui em Tocantins, sou surda, e vou trazer minha experiência para vocês de como foi estudar numa escola estadual. E aí o pessoal da Secretaria de Educação ficou muito surpreso por saber dessa experiência dela. Então, ela aceitou atender essas turmas, uma turma com 2 alunos, a outra com 2 alunos. Então, ela foi atender uma turma que eram 3 alunos na 8ª série, 3 alunos na 6ª série, né? E a maioria dos alunos estavam concentrados no ensino médio. Inclusive, eles estão para se formar agora esse ano. E aí você precisa organizar regras para conseguir dar conta dessa nova modalidade de educação bilíngue. Então, pensar quais são as necessidades, quais são as discussões, o que é necessário fomentar, entender a experiência dos profissionais da secretaria e trazer a experiência dela para a Secretaria de Educação. Então, as pessoas da secretaria, no início, não concordaram, não quiseram participar dessa discussão. E ela disse, então, tá bom, eu não vou entrar em embate, eu vou pensar em outros caminhos de diálogo e vou procurar pessoas que têm experiência nessa área e vou ir atrás daquilo que vai trazer contribuições. Porque lá no início, em 2021, a sensação que a gente tinha é que as pessoas eram muito contra o nosso olhar. Mas aí, depois, aos poucos, conseguimos trazer pessoas para essa discussão que se tornaram parceiros. E aí a gente foi pegando na mão de cada município e vendo as realidades. E aí a gente começou, aos poucos, mudando a consciência de algumas pessoas para formar esses grupos. E aí a Secretaria de Educação conseguiu também, aos poucos, trazê-los para fazer parcerias, porque tínhamos uma pessoa como referência. Então, às vezes, eu ficava assim com medo das pessoas da secretaria acharem que, nossa, é bobagem, é papo furado essa discussão. Então, ao tempo todo, precisar convencer dessa necessidade. E, o tempo todo, precisar sempre entrar numa conversa como se fosse um favor o que nós estávamos pedindo. Então, aos poucos, precisou se construir essa relação. Depois, em contato com os municípios, não foram todos os municípios que foram se abrindo para essa modalidade, mas a gente conseguiu fazer isso nas escolas estaduais, dentro de alguns municípios, e aí a gente conseguia sentar e discutir as propostas junto às prefeituras, às secretarias de educação dos municípios. E aí isso foi ganhando corpo e conseguimos, aos poucos, então, no Congresso Nacional de Ensino de Libras, a Moriana foi representando a Secretaria de Educação do Estado, ela como gerente de educação bilíngue, uma pessoa surda, representando, então, a secretaria. Gostaria que alguém pudesse, por favor, projetar o vídeo que está na minha apresentação. O vídeo é em Libras. Olá, eu acho que tem que voltar um pouquinho. Já. Voltar um pouco o vídeo, pessoal. Voltar um pouquinho o vídeo? Olá, tudo bem? Esse aqui é o meu sinal. O meu nome é Amoriana. Eu trabalho como gerente na educação bilíngue de surdos em Tocantins, né, na SEDUC, no estado de Tocantins. Eu sou responsável pelo quê? Né, pela criação, né, ali da escola bilíngue, das classes bilíngues de escola de surdos, né, aqui do estado de Tocantins. Eu organizo as disciplinas, os conteúdos e, principalmente, eu organizo uma disciplina de Libras, né? L1 para o surdo e o português L2 para o surdo, né? E também eu organizo, eu oriento,
as práticas, oriento os professores, né, administro isso aí, né, a qualificação, esse atendimento diretamente com a pessoa surda e com as crianças surdas também. Dentro do Estado, eu sou responsável ali pelo ensino médio até o ensino fundamental também, e aí, futuramente, quem sabe a gente criar outras parcerias, né, com outras secretarias, com o município, né, com a educação, juntamente articulando ali para ver esse desenvolvimento da criança surda, né, também nos níveis de 1 a 5. Eu sou gerente e também sou uma pessoa surda, né? E, juntamente com essas crianças surdas, eu tenho esse olhar de empatia, né? Eu sou a pioneira gerente da Secretaria de Educação de Tocantins, né, no estado de Tocantins. Nossa, eu me sinto muito feliz, eu acredito muito no meu trabalho, muito na minha prática, na minha formação, na minha área de atuação, né, em letras libras, né, com foco nas crianças surdas, né, esse atendimento diretamente com a surda, para eles se sentirem seguros, para a criança se sentir seguro, confiante, né, confortável na língua dela, para se sentir forte, ter essa identidade, essa cultura, né, essa fortaleza. E eu estou aqui para ajudar. Eu me sinto muito feliz, né, com essa trajetória de 2 anos aqui como gerente, né. Foi criado ali em 2023. Na verdade, na secretaria, juntamente ali com a Universidade de Tocantins, 2021 nós começamos, e aí se organizamos, e aí, aí foi passando, em 2024, teve realmente a implementação das classes bilíngue para surdos em Palmas. Futuramente, quem sabe, nós podemos criar outros polos em outras cidades também. Tchau, muito obrigada. Então, a Moriana, no ano de 2023, começou a atuar nessa escola estadual como professora de Libras e dava essa disciplina para alunos ouvintes. E a UFT teve um projeto, junto, então, com a DIPEBS, que é um departamento dentro do MEC, próprio para educação bilíngue de surdos. Então, a secretaria acabou copiando esse mesmo projeto. Foi uma discussão ferrenha dentro do Estado para conseguir defender, principalmente as questões de verba, de contratações, publicações. Então, a UFT disse, não, mas nós temos já uma professora na escola, uma professora muito boa, talvez ela aceite fazer parte da gerência dentro das discussões de educação bilíngue de surdos. Então, isso foi amadurecendo, e o responsável pela Secretaria de Educação, Superintendência, aceitou e publicou no Diário Oficial, mas a Moriana não viu, porque ela não foi informada, né, dessa publicação, e ela continuou, enfim, ela nem sabia dessa publicação, ela continuou atuando na escola que ela já estava. Então, quando eu a encontrei pessoalmente, fiquei assim, gente, que vontade de contar para ela sobre isso. E aí, quando teve a publicação, eles souberam que nesse grupo tinha um professor surdo e que não respondia. Eu falei, nossa, sou amigo dela, eu posso entrar em contato com ela. Eu posso avisar para ela ver o Diário Oficial, para ela ver a publicação. E aí o grupo ficou muito feliz com isso, ela conseguiu visualizar a publicação e fizemos uma chamada de vídeo, ela chorando, emocionada. E ela disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu a tranquilizei e disse, não, vamos voltar, vamos acalmar os ânimos, vamos sentar e nos organizar, porque agora você é a nova gerente de educação bilíngue de surdos no estado do Tocantins. E, nossa, ela não tinha nem resposta para isso, mas é importante para a gente entender a importância da criação dessa gerência para essa discussão. Estou controlando o tempo, ainda tenho 15 minutos. Eu trouxe para vocês, então, o nome da escola, mas não é uma escola
na verdade, é o início de uma proposta para a Secretaria de Educação. Então, a gente resolveu colocar esse nome só Escola Bilíngue de Surdos, só para apresentar a proposta para a superintendência. Então, o governo do estado já sabe desse projeto. A gente sabe que tem turmas num andar de alunos ouvintes e no outro andar as turmas de surdos. Então, os alunos surdos vão se formar no ensino médio e os alunos ouvintes, perdão, e depois não terão mais ingressos e nós teremos abertura, então, para matrículas de alunos surdos nessa escola. Aqui é uma mãe de uma aluna surda e também na foto um aluno surdo da nossa escola. Bem, eu sei da questão do tempo aqui, eu só quero trazer, então, mais algumas informações complementares. Esse grupo, organizado pela UFT, conseguiu já o seu segundo passo, que foi dialogar com as prefeituras, com as secretarias municipais de educação. Então, a gente acha que esse momento aqui no seminário se encerrou a nossa luta? Não, né? Então, é como a gente fazer um paralelo com esse trabalho, que ele é um trabalho contínuo. Então, lá em Tocantins, a gente continua, aqui em Santa Catarina também, aí vocês daqui vão ter que se organizar melhor para dar continuidade aos trabalhos e pensar nas necessidades específicas daqui, assim como nós pensarmos as nossas. E, primeiro, é necessário que se organize, então, comissões de pessoas para conseguir organizar essas discussões, organizar discussões dentro da Secretaria de Educação. É importante que se tenham sempre registrados em portaria todas as pessoas que participam das comissões, colocar os prazos em que elas vão trabalhar nas comissões. É importante, tenham pessoas responsáveis por esse trabalho, né, deixar aberto para que as pessoas possam participar, sugerir, trazer sugestões, enfim. Um segundo ponto é também organizar cronogramas de trabalho, para entender o período de cada etapa do projeto, dos processos. Um terceiro ponto é mapear, é saber onde é que estão os alunos surdos, em que escolas eles estão, levantar esses dados. Saber, os surdos estão estudando aonde? Eles estão mesmo frequentando a escola? O quarto ponto que eu quero trazer aqui, então, que é bastante desafiador para todos nós, é visitar as casas e as famílias dos surdos. Então, a UFT já tem esse projeto junto com a Secretaria de Educação, a Superintendência de Educação, que é, sim, um trabalho de bater, de porta em porta. Às vezes, as mães pensam assim, os familiares, enfim. Ai, não sei, não quero que meu filho vá para a escola bilíngue. E vocês precisam entender que é normal quando vem esse tipo de posicionamento. E é necessário muita paciência da gente, por não querer impor algo para as famílias. Porque são famílias que, às vezes, nunca tiveram contato com essas informações. Às vezes, acham, olha, talvez interessante conhecer a escola, convida, se aproxime aos poucos, é importante não perder o contato. É importante pensar nesses caminhos de como chegar nas famílias. Então, eu sei que o pensamento aqui em Santa Catarina é um pouco diferente, as coisas funcionam de uma outra forma. Então, o quinto ponto que eu quero trazer para a discussão também é saber de que forma os financiamentos vão chegar para se pensar, então, nesses polos, A Secretaria de Educação, ela vai ser responsável, ela muitas vezes nunca vai dar conta de todas as necessidades que o grupo, que as comissões vão encaminhar para ela, mas ela precisa saber o que e saber priorizar o que vai entrar nessas verbas. O sexto ponto, então, é ter uma escola polo.
Uma escola polo, vai se escolher o lugar onde vai ficar implementada essa escola polo, os alunos vão todos para essa escola, uma ou duas escolas polo, então depende muito do município, a quantidade de surdos desse município. Então, precisa saber também as características de cada escola. E aí, para conseguir compreender as características de cada escola, para também saber quais são os desafios dentro da modalidade de educação bilíngue que teremos que dar conta. Às vezes, precisamos construir novas propostas e discutir assim, o que essa escola precisa e o que essa escola quer. Quais são os materiais que ela precisa? Materiais em vídeo, salas de recurso? Então, eu preciso elencar as necessidades através de um documento para conseguir propor para as secretarias. O 7º ponto, então, é fazer um levantamento de quantos profissionais a gente vai precisar nesse espaço. Entender o perfil dos profissionais que vão dar conta de atender esses alunos. Como a Moriana colocou no vídeo dela, ela é responsável pela gerência da educação de surdos. Então, precisa ser pessoas com perfil para esse trabalho. Então, ela tem, sim, dentro da superintendência, uma comissão organizada para selecionar o perfil de profissionais. Aqui, o 8º ponto da minha discussão é sempre a oferta de formação continuada. Então, é importante que a gente vá presencialmente nos municípios para ofertar os cursos de formação continuada. E aí, alguns encontros poderão ser virtuais, à distância, mas é importante os encontros presenciais, porque isso faz com que aumente a frequência das pessoas. Então, aqui, por exemplo, no estado de Santa Catarina, a gente sabe que é muito difícil a gente ter um grupo de pessoas que dê conta de visitar todos presencialmente, mas em espaços onde a gente consiga construir grupos com uma formação equânime. Então, a gente precisa, sim, sempre pensar nos pontos a serem discutidos e na formação continuada. Um 9º ponto que eu tenho para trazer é, sim, então, a organização e o desenvolvimento do currículo, então, da disciplina de Libras, trazendo a Libras como primeira língua e a língua portuguesa como segunda língua. Isso precisa estar dentro dos projetos políticos pedagógicos das escolas, né? E como construir o PPP nas escolas? A gente sabe que é super difícil pensar o PPP, a gente tem que cobrar das escolas onde está esse documento, quem é responsável pela organização dele. O 11º ponto da minha discussão é também sempre ofertar cursos de Libras para os servidores, para quem é ouvinte e trabalha nessas escolas, e que precisa estar sempre em contato com a língua para a gente conseguir construir um ambiente bilíngue. Então, os professores poderem ofertar curso de Libras para quem é ouvinte e trabalha nas escolas. O 12º ponto é pensar nas matrículas dos alunos surdos, porque a gente sabe que eles estão, às vezes, espalhados em várias escolas. Então, é importante que a gente pesquise. Eu acho que, em 2023, nós conseguimos mapear 58 municípios. Então, 58 surdos estudando em escolas municipais. Foi o que conseguimos mapear no nosso estado. Eles estavam em escolas diferentes, todos separados. E aí nós pensamos que havia necessidade de localizar esses alunos e centralizar a matrícula deles na mesma escola. Então, da mesma forma que no vídeo da Moriana vocês puderam ver, ela falando da importância que é Estado e municípios em parceria. Que a gente sabe que os municípios são responsáveis pelo ensino até o 6º ano, e as demais até o 5º ano, e os demais anos escolares pelo Estado. Então, a gente precisa dessas parcerias para levantar os dados.
E também é importante que se garanta o transporte, o deslocamento dos alunos dos seus municípios para a escola. Às vezes a gente sabe que é difícil para o transporte conseguir de manhã cedo, buscar um por um em casa, eles precisam se deslocar até a escola. Então, é necessário, às vezes, fazer um projeto que precisa de 2 ônibus para que o tempo de viagem se reduza, organizar melhor os bairros para que sejam os mais próximos possíveis. Como é que eu estou de tempo? Então, falando sobre os grupos de trabalho, nós temos esses GTs. O primeiro, então, que é a elaboração dos currículos de Libras, enquanto primeira língua, e organização dos princípios norteadores. O GT2 é pensando nos professores, e o GT3, a formação dos professores para educação bilíngue. Então, o GT4 é onde está concentrada a maioria das pessoas, principalmente as da Superintendência de Educação, que são dos grupos responsáveis por fazer a visitação das famílias. E o GT6, a organização dos cursos de Libras para a comunidade escolar. Então, os familiares, as pessoas que trabalham na escola, os profissionais em geral que ainda não são fluentes. Aqui eu trouxe para vocês essa cartilha que foi desenvolvida por nós e fala sobre educação bilíngue para surdos. E ela auxilia e orienta os profissionais que estão nessa área no estado do Tocantins hoje. Ela foi impressa, entregue, e também vocês podem ter acesso a partir desse QR Code no formato em PDF. E aqui na publicação tem o QR Code para o acesso ao material traduzido em Libras, os vídeos em Libras, então, dessa cartilha. Aqui, então, está o grupo responsável pela elaboração da cartilha, o professor Bruno, a professora Mauriana, eu e o professor Saulo. Então, de que forma... eu trouxe alguns relatos de famílias que têm filhos surdos estudando nas escolas bilíngues. Nós fizemos entrevistas com essas famílias e pedimos para que eles avaliassem. Então, eu trouxe esses relatos. Então, acerca da autonomia, autoestima e pertencimento. Ela hoje fala Libras em todo lugar que ela chega. Ele passou a se sentir pertencente a um grupo, a se sentir gente. Agora, ela mesma vai lá na direção, na coordenação, e ela fala, porque ela agora tem fala, a respeito do avanço na aprendizagem. Ela foi me contar toda a história de ciências, coisas que nem eu sabia. Ele começou a ver o conteúdo do nível dele e deslanchou no português, na matemática, ciências, geografia, em tudo. Ela está aprendendo palavras novas do português e já está escrevendo bem melhor. Acerca, então, do reconhecimento e a valorização da educação bilíngue de surdos. Os relatos foram: foi o maior acerto da minha vida, matricular meu neto nesta escola. A escola evoluiu meu neto, isso que importa. É um sonho que está acontecendo. Essa escola é maravilhosa, ela trouxe sossego. Esse projeto é vitorioso. Eu tenho essa escola hoje como extensão da minha casa. Muito bonitas essas falas, não é? Esses relatos. Nós tivemos entrevistas em que houveram alguns vídeos e escolhemos, então, alguns relatos para trazer aqui hoje. O grupo de pessoas responsável por fazer entrevista com as famílias. Eu também estive presente para auxiliar, enfim, nessa mediação. E foi uma experiência maravilhosa para mim, ter o feedback das famílias de surdos em relação à educação bilíngue. Então, eu quero falar, sim, reforçar
a importância das parcerias, a importância das universidades, tem um papel importantíssimo, as associações de surdo, a importância de articular todas essas instituições, o trabalho de todas elas juntos, as parcerias, porque os desafios, eles são grandes e a gente precisa de todos. Sempre também promover o diálogo, eu, então, enquanto representante de uma universidade, em estar sempre auxiliando, a gente não pode encontrar limites. Então, sempre junto com as superintendências, com as associações, é necessário estarmos em diálogo constante. Nunca perder essa união. Isso, e sempre lembrando no desenvolvimento que os alunos vão ter e também pensando no direito linguístico enquanto um direito humano. E que não é qualquer coisa, não é uma bobagem, é um direito, isso é importante para nós, a gente não pode esquecer disso nunca. Então, eu agradeço demais a atenção. Obrigada, professor. Foi muito enriquecedor a sua experiência, toda a trajetória, tudo aquilo que você contou, com muito carinho, muito entusiasmo, muito ágil a sua apresentação. Muito obrigada. Agora, nosso tempo já está se encerrando, mas é possível que seja feita uma pergunta. Se alguém tiver interesse em realizar uma pergunta, alguém? Por favor, pode complementar. Na UFSC eu conheci, então, vou receber agora uma lembrança da minha orientadora do pós-doutorado. Muito obrigada, professora Mariane. É uma surpresa, uma quebra de protocolo. Muito obrigada por todo o compartilhamento, todas as trocas, a pesquisa, todo o trabalho junto, desenvolvido. E agora nós encontramos aqui em Santa Catarina, espero que a gente se encontre em Tocantins também. Eu fui sua orientadora e a gente teve muitas trocas juntos. Muito obrigada. Uma foto, vamos tirar uma foto desse momento. Muito obrigada novamente. Muito obrigada. Só uma pergunta, professor? Uma pergunta? Pode vir. Pode vir. Desculpa, eu já ia descendo. Isso. Boa tarde, professor. Mais perto. Nós temos uma dúvida aqui em relação aos alunos que frequentam o programa ali da educação de surdos, né? Esses alunos eram só surdos, eles eram surdos e tinham outras deficiências, como que era? Os alunos da escola? Os alunos da escola. Então, temos surdos de diversas deficiências, né? Temos junto a organização, né, o AEE, e temos também ali a parte bilíngue, temos professores responsáveis ali da escola de tempo integral, né, de manhã e de tarde, e alguns alunos surdos que têm algumas deficiências. Por exemplo, temos 6 surdos, né? E aí que passam tempo integral, manhã, tarde, depende. Tem professores de apoio, né? E alguns surdos com dificuldade motora, né? E aí precisa do professor de apoio sempre ali junto,
né? Organizando, colocando ali, orientando, né? Mostrando para o surdo como é que faz, né? Criando estratégias, criando materiais didáticos, fazendo atividades próprias, né? E aí precisa ter uma outra estratégia. E aí o AE bilíngue, né, como a professora explicou, o AE bilíngue ele ainda não está completo, né? Temos ali a parte da prática, que começou ali com a experiência, e aí ainda não está completo, ainda não está concluído. Muito obrigada novamente. Parabéns pela sua palestra. Eu percebi, né? Eu acho que vocês aqui na plateia estão muito admirados, né? Sonhando e desejando que isso seja implementado também aqui em Santa Catarina. Porque só estão refletindo, né? Não teve mais perguntas, todos estão muito reflexivos, não é verdade? Então, bom, hoje nosso primeiro dia foi muito especial, parabéns à equipe de intérprete desse evento e também atuando no Dia dos Intérpretes, parabéns também a todos os surdos, esse mês, o Setembro Surdo que passou, um mês muito importante de luta da comunidade, de impacto. Então, agora, o nosso primeiro dia de seminário está encerrado. As palestras foram ótimas. Amanhã nos encontramos novamente aqui no auditório. Às 9 horas começamos a palestra. Venham amanhã para que a gente se encontre novamente. Agradeço a todos e bom retorno.